Uma jogada inesperada. Parte 6. Ainz caminhava orgulhosamente pelas ruas de Irrantel. Momon caminhava ao lado dele. Desnecessário dizer que, na verdade, era Pandora's Hector. Para corresponder à aparência de Momon, ele estava equipado com um conjunto de armadura de placas e 2 espadas imensas presas às suas costas. Sua maneira de andar régia e austera lhe rendera muitos elogios e prestígio. De fato, sua versão de Momon parecia ser ainda mais heroica que a de Ainz. Para ser sincero, Ainz considerou pedir que ele adotasse um jeito mais simples de andar, para caso os cidadãos pudessem notar disparidades entre o modo que os dois davam vida a essa persona. Claro, isso não era algo que ele realmente diria em voz alta, então ele pensou que poderia, pelo menos, tentar secretamente copiar seu andado. Para esse fim, ele dava espiadelas constantes pelo canto de olho a Pandora's Hector que, felizmente, não parecia ter percebido ainda. Na retaguarda, o seguindo atenta e silenciosamente estava Nabi, Narberal Gama. Embora parecesse que não tinham guarda-costas, na verdade, vários anjos estavam escondidos ao redor deles e estavam em alerta. Consequentemente, Nabi, cujo nível era inferior ao deles, era majoritariamente uma redundância. Entretanto, considerando como sempre agira dessa maneira, desde quando estreou como companheira de Momon, Ainz sentiu que era desnecessário ordená-la parar. É importante observar que esses 3 andavam pelas ruas da cidade sem nenhum objetivo em mente. Foi apenas um exercício rotineiro para todos. Através desta procissão com Momon e Nabi, Ainz foi capaz de demonstrar diversas coisas para a multidão. E isso foi o que levou Ainz a não trazer as empregadas consigo. Esse ato serviu a vários propósitos, mas o mais importante estava em validar o fato de que Ainz ainda estava trabalhando junto com Momon, de modo que não seria apropriado excluir Narberal desta operação. Afinal, Momon sempre foi visto de armadura e sua aparência não era conhecida por muitos. Sendo assim, se não trouxessem Narberal, começariam a circular rumores de que Momon já havia sido morto pelo rei feiticeiro e na verdade era um morto-vivo nessa armadura. De fato, esses rumores já haviam começado a circular, por isso era crucial que eles evitassem criar outros mal-entendidos. Todos os pedestres mantiveram-se ao lado da rua, como se fosse uma terra de ninguém, assim que viram as silhuetas do trio. Isso obviamente devia-se à presença do rei feiticeiro. Se Ainz tivesse andado por essas ruas encarnando Momon, isso não teria acontecido. Embora tivesse passado muito tempo desde a fundação do reino feiticeiro e agora, os cidadãos ainda estavam aterrorizados com Ainz. Não foram apenas os humanos que reagiram a ele dessa maneira, mas também alguns demi-humanos. Isso porque Irrantel, que costumava ser uma cidade puramente habitada por humanos, não era mais assim. Demi-humanos podiam ser vistos dentre as multidões. Se alguém olhasse ao redor a partir de onde estavam, veria os contornos de vários demi-humanos, embora não muitos, nas lojas. Eram tanto funcionários quanto clientes e, às vezes, até mesmo donos de lojas. Sob as ordens de Ainz, a parte da cidade que costumava ser o bairro pobre foi reformado em zonas residenciais para demi-humanos. Se eles estivessem naquela parte da cidade, definitivamente não seria uma visão tão incomum de se ver, mas Ainz e os outros estavam andando por uma das principais avenidas de Irrantel, longe dos bairros pobres de outrora. A partir desse mero fato ficava claro que havia um número considerável de demi-humanos circulando em Irrantel. Embora não fosse devido a nenhuma política especial que Ainz adotou, pois quem estava se empenhando nesses assuntos era Albedo, ele ainda se sentia orgulhoso desse fato. Pois isso o deixou ciente de que seus planos para unificar as raças estavam progredindo em um ritmo constante. Se continuar assim, eu realmente gostaria de aprovar políticas que pudessem acelerar o processo para unir todas. Na verdade, ele já tinha esse plano em mente. Ainz havia pensado em realizar algum tipo de evento em Irrantel com as segundas intenções de atrair mais turistas e aumentar sua renda de fontes estrangeiras. Mas o que ele não considerou foi quão pouco festivo e introspectivo esse mundo era em geral, que por sinal, foi a causa de seu tédio constante. Embora uma arena de gladiadores como a do Império não fosse tão ruim, Ainz queria algo inédito, algo verdadeiramente especial. Se ele realizasse um grande evento que envolvesse participação do público ou qualquer coisa que permitisse a um time interracial brilhar, isso certamente aumentaria a união racial. Se as pessoas tivessem algo em comum para conversar, certamente seria mais fácil se darem bem. Que tal algum tipo de esporte com bola, como beisebol ou futebol? Ou devo fazer algo para dar uma apimentada em algum evento já existente? Enquanto refletia sobre essas questões, Ainz também observava um lojista orc que parecia estar em uma discussão ajuizada com seus clientes humanos. Provavelmente fazia parte dos orcs que ele havia encontrado no Reino Sacro, aqueles que foram devastados pelo Senhor do Mal Vrat e depois foram unificados sob Ainz. Ele não conseguia se lembrar de nenhuma outra vez que trouxera orcs para Irrantel.
Mas quem exatamente era aquele orc, isso Ains não fazia ideia. Não foi pelo fato de ter incorporado um grande número de orcs em seu domínio, a principal razão foi porque Ains, como alguém que ainda tinha sua parte humana, não conseguia de modo algum distinguir os orcs. Do mesmo modo que ele também não conseguiu distinguir os membros das outras raças. Por exemplo, as Zerns fêmeas se diferenciavam por sua cor. Falando em Zerns, ele não pôde deixar de se perguntar como eles conseguem enxergar. Enfim, todos pareciam iguais para Ains. A maioria das pessoas sofriam do mesmo problema. Até porque, era igualmente difícil para um orc diferenciar entre dois humanos, assim como para um humano diferenciar entre dois orcs. Por esse motivo, eles se empenharam em reconhecer os seres humanos através de características como o comprimento do cabelo, cores das pupilas e etc., mas ainda ocorreram incidentes onde as mercadorias reservadas para uma pessoa específica eram vendidas para alguém semelhante, mesmo aos olhos de Ains as duas pessoas eram completamente diferentes. O reino feiticeiro não teve problemas com a ordem pública. As taxas de criminalidade por mau comportamento eram baixas, e quanto a crimes nem era preciso dizer. Isso, no entanto, não se deveu à aplicação rigorosa da lei, mas ao medo das pessoas de que seus cadáveres seriam transformados em mortos-vivos para servir o país após suas mortes. Foi por esse motivo que os mal-entendidos foram esclarecidos rapidamente e sem muito rebuliço, preferiam não fazer tempestade em copo d'água. E fora por isso que o orc discutia amenamente negócios com seus clientes humanos. A Guilda dos Aventureiros também começou a aceitar demi-humanos em seus ranks. Acredito que todos os demi-humanos serão capazes de atingir seu potencial no futuro próximo. Ains disse baixinho, sem pensar muito, levando Pandora's Hector a responder. É exatamente como o Sr. Supus, Ains-sama. Aqueles demi-humanos, ao testemunharem os mortos-vivos que criou, devem ter pensado que carreiras comuns não são mais viáveis. E aqueles talentosos em artes, manufatura e pesquisa já estariam predispostos a utilizar esses talentos onde extraiam todo o seu potencial. O reino feiticeiro ainda seguia o sistema de, sua raça é muito boa nisso, então provavelmente deveria procurar trabalho nessa área. No entanto, à medida que o conhecimento dos cidadãos sobre as outras raças e suas respectivas culturas aumentar, eles provavelmente começarão a desejar várias outras carreiras. Embora essa mudança ainda estivesse em suas fases iniciais, o desejo pela autodeterminação certamente floresceria com o tempo. A principal motivação para essa mudança foi o fato de que todo o trabalho exauriente agora era manejado pelos mortos-vivos. A Albedo parece estar administrando bem esse setor do país. Afinal, é imperativo impedir o desenvolvimento de ofícios problemáticos. Ains e os demais já estavam em seu nível máximo, então era necessário planejar e coibir aqueles que eram mais fracos, ou seja, aqueles que tinham o potencial latente de se tornarem mais fortes. Como parte desses planos, eles não podiam permitir que sua própria população alcançasse superioridade em qualquer aptidão. Os fracos devem permanecer fracos. Ao mesmo tempo, eles precisavam garantir que a supremacia do país como um todo fosse bem mantida contra os países vizinhos. Talvez Albedo fosse a única capaz de manter esse delicado equilíbrio. Para esse fim, precisamos urgentemente de espiões capazes de obter informações ultrasecretas de nossos vizinhos, ainda estamos muito fracos nisso. Para criar um monstro pop que Nazarick não criava automaticamente, eram necessários dois ingredientes. Primeiro, os dados do monstro e, o segundo, a quantidade correspondente de moedas de ouro de Yggdrasil. Embora a biblioteca de Nazarick contivesse dados de vários tipos de monstros, ela não continha os dados de todos os tipos de monstros de Yggdrasil. Os dados de alguns monstros também eram de uso limitado. Por exemplo, eles já haviam exaurido o estoque de dados sobre Anzos e a biblioteca não continha nenhum dado para a criação de Eight-Edge Assassins. A criação de monstros de níveis mais altos incorria no custo de uma grande soma de ouro. Se fosse esse o caso, monstros mais fracos não deveriam ser suficientes. Embora ele quisesse dizer isso, na verdade, usá-los significaria uma chance maior de serem pegos sempre que tentassem se infiltrar em algum lugar. Entre as nações vizinhas, não era inconcebível pensar que eles eram os únicos capazes de usar monstros. Sendo assim, seria melhor usarem monstros de níveis mais altos que eram mais difíceis de serem detectados por outros, aproveitando-se de que seu país ainda era de tamanho modesto. Ou talvez, espiões humanos. Ains acidentalmente falou em voz alta. Nabi, ao ouvi-lo falar, aproximou-se por trás e disse: Ains-sama, por falar nisso, como está indo o treinamento daqueles espiões? Devo garantir que aqueles vermes saibam quem é seu legítimo mestre. Ains abaixou a voz e respondeu com: Nabi, neste momento, você é a parceira do popular herói Momon, não esqueça a sua posição. Afinal,
Eles espalharam a narrativa de que Momo e Nabi haviam sido atados a esta cidade por preocupação com a segurança de seus habitantes e exclusivamente por isso que estavam trabalhando com Ainz ou Algon. Talvez já tenha passado tempo bastante para que não fosse tão ruim que suas personas mudassem de ideia, de modo que eles ficassem na cidade por respeito ao rei feiticeiro. Mesmo assim, ainda seria mais seguro discutir esse assunto com Albedo e os outros e formular um roteiro mais primoroso antes de se comprometer com algo. Até então, quando em público, era melhor não fazerem sugestões diretamente a Ainz. Era melhor discutir esses assuntos em Nazarick e evitar por completo esses tópicos enquanto estivessem fora. Suplico que me perdoe. Você foi perdoada, seria o dito comumente, isso se ele não tivesse dado uma boa olhada ao redor. Muitas pessoas estavam assistindo atentamente com expressões horrorizadas, por sorte, nenhuma chegou a ouvir o que Nabi disse. Em última análise, não teria sido possível que ele matasse todos por suspeita de terem ouvido, caso contrário, a fachada que ele construíra de um morto-vivo ímpar e capaz de falar, diferente dos outros de seu tipo seria mais difícil de manter. Todavia, ignorar a pergunta de Nabi, por consequência, a deixando desanimada, fez Ainz sentir pena dela. Seria inconveniente se ela parasse de fazer qualquer pergunta. Com isso em mente, Ainz murmurou sua resposta em um volume inaudível para os demais ao seu redor. Nós lhes emprestamos alguns anjos. Atualmente, Tira está encarregada do treinamento deles, mas sendo franco, até agora eles não são melhores do que um único Eight-Edge Assassin. Considere apenas um investimento para o futuro. Embora fosse improvável que recebessem um retorno do investimento proporcional ao ouro e ao tempo que investiram nesse programa, não era como se fosse completamente impossível. O mesmo se aplicava aos seus investimentos em ofício rúnico trademark e outras tecnologias mágicas. Eles estavam investindo e apostando às cegas na possibilidade desses esforços darem frutos ou não, por isso era melhor reduzir o investimento para um mínimo por enquanto. Ainz parou de falar. E assim, o trio continuou andando pela rua em silêncio. Ocasionalmente, esbarravam em equipes de patrulha que consistiam em cavaleiros da morte, magos da morte, guerreiros da morte, sacerdotes da morte e assassinos da morte. Embora fossem eles que estavam andando pelas ruas, a patrulha mantivera a formação rígida com os assassinos da morte mantendo silenciosamente sua vigia na vanguarda. Isso não se deveu a nenhum perigo perceptível, mas ao fato de que eles estavam apenas seguindo suas ordens originais de patrulhar em formação. Algo digno de nota era que, embora os assassinos da morte fossem ruins em se esconder, eles tinham um alto dano devido à sua alta chance de acerto crítico. Se um inimigo baixasse a guarda acreditando que um assassino da morte não representava ameaça, eles seriam capazes de causar uma quantidade alarmante de dano. Foi por isso que Ainz não conseguiu fazer deles espiões. Embora estejamos exportando mortos-vivos, essas exportações consistem principalmente em esqueletos fracos. Obviamente, eles estavam cobrando preços muito diferentes pelos mais fracos do que pelos mais fortes, então o produto mais popular ainda consistia naqueles projetados para mão de obra pesada e barata. Consequentemente, a quantidade de mortos-vivos em torno do nível de um cavaleiro da morte que eles haviam exportado era mínima. Ainda assim, seria um desperdício não esgotar seu limite diário de criar morto-vivo, então Ainz as esgotava diariamente. Como resultado, o número de mortos-vivos que ele criará já havia se transformado em estorvo. Se eu reduzir os custos de aluguel agora só para aumentá-los no futuro, ninguém os alugará novamente. Além disso, não quero reduzir os preços diretamente, devo criar um sistema de recompensas. O Império alugou muitos Cavaleiros da Morte, creio que provavelmente devemos nos concentrar no marketing diretamente para as nações. Mas... Ainz olhou para Pandora Hector, que estava ao seu lado. É meio estranho apenas andar assim em silêncio. Mas não quero falar muito com ele. Afinal, se as pessoas percebessem que seu relacionamento não era tão bom, não haveria sentido em fazer esse exercício. A senhorita Nabi. Conversar com Pandora Hector seria insuportável, então Ainz escolheu falar com Nabi. Sim, calma, não precisa responder com tanto vigor, sabia? Pensou Ainz, mas não se incomodou em dar voz a isso. Porque essas ações não eram tão estranhas assim, pois diante da narrativa, eles eram essencialmente subordinados sob Ainz. Como devo dizer isso? Como está o orfanato da Yuri? Você já o visitou? Não, eu ainda não estive lá. E esse foi o fim da conversa deles. Isso não poderia ser por falta de intimidade com Yuri, mas simplesmente porque ela não tinha interesse nesse assunto, certo? Espere um pouco. Ela realmente estaria tão desinteressada no local de trabalho de alguém cuja existência é o análogo mais próximo da família? Se bem que, essa resposta era de se esperar da Narberal. Será que ela teria reagido da mesma maneira se a pergunta fosse sobre o local de trabalho da Shizu ou da Intoma?
Ains deu de ombros quando esse pensamento surgiu. Vamos visitá-la então. Como a responsabilidade total pelo orfanato havia sido dada a Yuri, nem mesmo Ains sabia de seu status atual obviamente, ele recebeu planos detalhados sobre o assunto, mas nenhuma lembrança permaneceu na cabeça sem massa encefálica de Ains. Também deveria haver alguns relatórios agendados sobre as finanças do orfanato, mas como Ains sempre delegava essas responsabilidades a Albedo, ele apenas fingiu ter lido esses relatórios. Embora tivesse defendido a busca de talentos no setor educacional, o reino feiticeiro ainda não havia implementado a política de educação universal, ainda vista como irrealista, para todos. Se o nível de educação subir, o mesmo acontecerá com os avanços tecnológicos e culturais, mas também poderá fortalecer os fracos. Embora suas políticas atuais possam levar algumas pessoas com talentos desconhecidos a permanecerem como agricultores pelo resto de suas vidas, a Pax Nazarica era a principal prioridade. Creio que não seja uma má ideia. Depois que Pandoras Hector concordou, o trio começou a caminhar em outra direção, liderados por Narberal. Nem mesmo 2 minutos se passaram até que Ains recebesse uma mensagem. Ains-sama. Intoma? Aconteceu alguma coisa. Ains andou enquanto falava, se sentindo um pouco receoso. Ele não conseguia se lembrar da última vez que recebeu uma mensagem dessas neste último ano, então só poderia ser algum tipo de emergência. Mas o sorriso destemido de Ains se manteve incólume. Todo o ordalho no reino sacro foi tão penoso que nada poderia ser pior se comparado àquilo. Comparado com o inferno que eu tive que passar, nada que este mundo possa me lançar é imbatível. O pedido, como ele esperava, era para que retornasse imediatamente a Nazarick. Depois de responder que faria isso, Ains instruiu Narberal a trazer o resto das empregadas também para Nazarick. Ele abriu um portal depois de se despedir dos dois, ele permitiria que os anjos que estavam protegendo seu perímetro voltassem. Só então Ains retornou a Nazarick. Após dispensar os anjos, ele pegou o anel de Ains ou Algon de Solution, quem o deu boas-vindas ao retornar. Usando o anel, ele se teletransportou para o 10º andar e começou a caminhar rumo ao seu destino. Os lugares que eram importantes ou especiais em Nazarick tinham sido marcados, permitindo que o usuário do anel pudesse se teletransportar direto para suas portas. Mas desde o início, este não era o caso para os recintos considerados normais, portanto não era possível se teleportar diretamente para eles. Isso poderia ser visto como a única falha deste anel, que permitia ao usuário se teletransportar livremente dentro de Nazarick, mas agora não era mais possível modificar suas funções. Se eles ainda tivessem os kits de criação de Yggdrasil, isso seria possível, mas não havia nenhum no inventário de Ains e nem mesmo em toda Nazarick. Albedo estava em frente à porta de seu destino, aguardando sua chegada. Ains não computou por quanto tempo ela o estava esperando, mas apenas sobre o progresso que ela havia feito nas tarefas a que fora atribuída. Você tem feito um ótimo trabalho, obrigado. Não sou digna de seu louvor. Ains suspirou por dentro enquanto testemunhava Albedo abaixando profundamente a cabeça. Embora tivesse dito que voltaria imediatamente, ele não havia dado a eles um prazo específico. Mas agora, o pensamento de que ele poderia ter feito Albedo perder tempo ao esperá-lo fez Ains ficar inquieto. Ele não deixou e nem podia deixar que esses pensamentos brotassem em seu rosto. Isso já havia acontecido várias vezes antes. E mesmo dizendo a Albedo que não havia necessidade de esperar por ele, ela sempre contestava, dizendo que era natural que uma serva desse boas-vindas ao seu mestre. De fato, ele havia conversado sobre isso não apenas com os guardiões de andar, mas com os guardiões de área e com as empregadas. Mas toda vez que mencionava o assunto, as respostas que davam eram iguais às que Albedo dera. As empregadas ficaram especialmente enérgicas com suas respostas, demonstrando um nível de determinação que poderia até fazer alguém como Ains se acovardar e pedir desculpas. Se esse era o consenso geral, então Ains, sendo seu supremo suzerano, precisou renunciar às suas opiniões pessoais sobre o assunto. Albedo abriu a porta e deu as boas-vindas a Ains. Ains acreditava que não era um homem excepcional o suficiente para ser digno de tal tratamento, mas, com grande culpa, ele vestiu a casaca de que tudo isso era esperado e adentrou. Chautiar, Cocytus, Aura e Mare, e Demiurgo. Os guardiões de andar já estavam reunidos na sala e estavam todos curvando-se em direção ao trono que, de alguma forma, irradiava a escuridão. Atrás do trono pendia a bandeira do reino feiticeiro de Ains ou Algon. Parecia que todo mundo que deveria estar aqui, de fato já estava. Em casos como este, onde todos os tripulantes estavam prontos para zarpar, Ains tinha que ser o último a chegar de acordo com os procedimentos. A menos que fosse para uma ocasião especial, ninguém chegaria depois dele. Ains examinou os guardiões atarefados à sua frente.
Cada guardião de andar tinha suas próprias funções no passado, mas recentemente o escopo de seu trabalho aumentou em uma ampla margem. O sistema de transporte aéreo, que contava sobretudo com monstros voadores, principalmente dragões, havia estabelecido uma rede de transporte entre o Reino Feiticeiro, o Império, o Reino dos Anões e a região desolada e desabitada, a leste do Reino Sacro. A responsável por essa rede, Shautiar, agora tinha a responsabilidade de utilizar suas habilidades para estabelecer gradualmente uma rede de transporte terrestre. O encarregado de controlar o clima nos territórios e construir uma catacumba nos arredores de Irrantel, Mare, também estava trabalhando ao lado da recém-criada Guilda dos Aventureiros. O encarregado de comandar, gerenciar e treinar o exército do Reino Feiticeiro, que consistia principalmente de mortos-vivos, mas também incluía vários tipos de demi-humanos e um pequeno número de humanos, era Cocytus. Quem costumava apenas comandar suas próprias feras mágicas, mas agora tinha que operar um departamento que dispunha de uma rede de alerta que fornecia cobertura adequada para as fronteiras cada vez maiores dos territórios do Reino Feiticeiro, era Aura. Quem estava estabelecendo uma agência de inteligência no 7º andar de Nazarick era Demiurgo. Assim, as responsabilidades de cada guardião cresceram com o tempo. Por isso, havia planos de transferir algumas dessas responsabilidades para aqueles que até aquele momento estavam preocupados apenas com a defesa interna de Nazarick, os guardiões de área. Desnecessário dizer que quem estava encarregado de verificar o progresso de todos, receber pedidos ou sugestões e aprovar os vários assuntos do Reino Feiticeiro, a supervisora guardiã Albedo, que era a mais atarefada de todos. E de fato, ninguém aqui estava tão ocioso quanto Ains. Seus deveres diários se resumiam simplesmente em praticar o modo como um governante absoluto deveria agir, era um fato profundamente embaraçoso de se admitir. Basicamente, ele havia sido chamado aqui porque aqueles acolchoados com as mais importantes tarefas consideraram que isso exigia sua presença. Ains caminhou de maneira digna pelo centro. Albedo fechou as portas atrás deles e logo depois o seguiu de perto. Ele se sentou no único assento disponível. Albedo genufletiu em sua frente e disse: Ains-sama, os guardiões de andar de todos os andares chegaram. Como assim, chegaram? Eles já estavam aqui. É claro que Ains não disse e nem poderia dizer isso em voz alta. Vocês, guardiões de andar, estão trabalhando arduamente. Levantem a cabeça. Sim, os guardiões ergueram a cabeça enquanto davam respostas límpidas, a ação foi impecável e síncrona. Originalmente, era Albedo quem pedia que levantassem a cabeça, mas Ains decidiu pôr um fim nisso. Embora fosse dito que um superior não deveria falar tão diretamente com seus subordinados, Ains não queria se distanciar tanto deles. Os olhares dos guardiões, que deixava explícito sua lealdade absoluta, recaíram todos no corpo de Ains. No passado, Ains não conseguia lidar com esse tipo de atenção, mas de tanto passar por isso, ultimamente ele já estava anestesiado, a ponto de não o afetar de forma alguma. Mas, por quê? Estou tendo uma impressão errada ou eles parecem ainda mais leais do que eram antes? Não, devo estar vendo coisas, certo? Ains, que não conseguia se lembrar de ter feito nada que pudesse levar a esse aumento de lealdade, evitou que os olhares acolhedores dos guardiões desvanecessem aleatoriamente pelo lugar. Não fora porque não conseguia lidar com isso, mas ele o fez mesmo assim. Havia portas em ambos os lados do recinto, diferentes daquelas por onde entrou, e as ditas portas não eram justificáveis, dado o tamanho relativamente pequeno da sala. Por outro lado, a sala estava decorada de maneira tão requintada que emanava um ar de grandeza. Foi montada para ser uma sala de audiência em Nazarick. Uma outra também foi criada em Irrantel. O salão do trono de Nazarick era glorioso, mas era exageradamente espaçoso e pareceria vazio se não houvesse pessoas suficientes reunidas lá dentro. Ele poderia reunir pessoas suficientes se quisesse, mas, considerando alguns problemas como a presença de um item World Class, uma sala de audiência foi construída. Afinal, era algo que estava entre os ativos mais fortes de Nazarick, portanto, não podia ser visto casualmente por qualquer um. Tudo em Nazarick havia sido feito no passado pelos antigos membros da guilda, exceto esta sala de audiência. Sob as ordens de Ains, os guardiões de andar haviam considerado muito, embora no fim não fosse necessária tanta consideração assim, em reformar um dos cômodos vazios para esse exato fim. Isso deixou Ains um tanto feliz. NPCs, feitos pelos membros da guilda, haviam amadurecido para além de serem meros NPCs. Era como se eles tivessem tornado-se jogadores. Sempre chegará o dia em que os filhotes deixarão o ninho e voarão por conta própria. Ains sorriu mentalmente. Cada um deles o deixou orgulhoso. Suzuki Satoru não teve filhos e muitos dos outros membros da guilda também não. Ele não tinha certeza, mas talvez ser pai fosse sentir isso. De certa forma, provavelmente não seria bem assim que uma mãe se sentiria.
Ele mergulhou em seus próprios pensamentos por um tempo. No entanto, ninguém ousou falar, então ele foi forçado a abrir o tópico, apesar de não ser o mestre de cerimônias ou algo parecido. Então, Albedo, diga-me o motivo pelo qual todos estão reunidos aqui. É algo importante para Nazarick, melhor ainda, para o reino feiticeiro, certo? Sim. Direto ao ponto, nossos grãos que estavam sendo transportados através do reino para o reino sacro foram saqueados há 4 dias. Oh, e quem fez isso? Um nobre do reino. A luz nos olhos de Ains piscou por um momento. Albedo estava sendo vaga. Normalmente, ela relatava o nome, poder militar e objetivo dos nobres de uma só vez. Por que isso? Ains pensou enquanto perguntava mais. O comerciante da 8 dedos encarregado disso não tinha soldados guardando as caravanas. Além disso, a regra era que nossa bandeira deveria ter sido hasteada, não? Ou isso significa que o reino escolheu iniciar uma guerra conosco? Ele pensara, julgando pelas ações do reino, que eles estavam tentando evitar uma guerra, mas diante disso, agora parecia um julgamento incorreto. Ou, o incidente em si era algum tipo de estratégia. Ains percebeu outra possibilidade enquanto seus pensamentos se desenvolviam. Será que a 8 dedos nos traiu? Não, bem. Albedo abaixou a cabeça enquanto murmurava, então olhou para Ains como se estivesse tentando espiá-lo. Ains achou que sua atitude atual era bastante rara. Pelo contrário, talvez essa tenha sido a primeira vez que ela demonstrou esse tipo de comportamento. Ela estava se comportando como uma garotinha que tinha medo de ser repreendida, definitivamente diferente da figura supervisora que sempre demonstrou. O que há de errado, Albedo? É algo importante. Ains manteve cuidadosamente sua fachada incorruptível e sentiu como se suas costas estivessem encharcadas de suor. Ains, é claro, não podia suar. Foi por causa de um erro que Ains havia cometido. Se fosse esse o caso, a resposta de Albedo faria sentido. Ela estava se comportando como uma funcionária que tinha de apontar os erros que seu chefe cometera, algo que tinha desandado completamente os planos. Um nobre do reino? Não faço a menor ideia, eu fiz alguma coisa. Não fiz nada nem de engraçado nos últimos meses, fiz? Não, eu poderia fazer? Enquanto Ains, que nem conseguia se lembrar dos documentos que havia carimbado algumas semanas atrás, conjecturava, parecia cada vez mais que tinha sido um erro próprio. Sua ansiedade crescia competindo com seus pensamentos. Não, um segundo. Já sei. Só pode ser isso. Eu não contei aquilo a Albedo e Demiurgo durante a coisa do reino sacro. E eu disse a muitas pessoas a mesma coisa depois de voltar. Sim, cometi um erro de propósito. Ah, meu eu passado, você é ótimo. Calma, agora é a hora de usar aquela desculpa. Ain sempre pensou que ter o título de soberano absoluto era demais para ele suportar. E já era hora de dar um fim nisso. Ele tinha um sorriso cordial no rosto. Não se preocupe, Albedo. Conte-me o que aconteceu. Sim, Ain-sama. Certamente o senhor se lembra do nosso plano de usar um nobre imbecil com o objetivo de ganhar controle sobre o reino. A pergunta floresceu na mente de Ains. O que ela disse não era o que ele esperava, mas nesse momento Ains sabia o que dizer. Aquele tolo tem algo a ver com isso. Albedo assentiu. Sim, aquele idiota causou o incidente. Ains-sama, o senhor provavelmente já percebeu a possibilidade de que isto possa ser uma conspiração da classe dominante do reino. Mas mal entendidos, então? Ains começou a pensar. Ele não conseguia ver os aspectos mais profundos desse esquema, mas provavelmente seria benéfico para o reino condenar um nobre associado a Nazarick. Dessa forma, eles poderiam purgar uma praga de sua aristocracia. Já entendi, mas a culpa realmente está naquele imbecil. Não é uma jogada do reino, é, um momento, você já deve ter investigado os dados da inteligência, Albedo. Desculpe por perguntas desnecessárias. De forma alguma, essas são perguntas naturais para alguém como o senhor, Ain-sama. Nós preparamos uma testemunha para esse fim. Chautiar. Entendido. Chautiar fez uma reverência, levantou-se e depois saiu pela porta esquerda. Logo depois disso, uma mulher ladeada por 2 cavaleiros da morte voltou com Chautiar. Ela era tão magra que seus ossos eram visíveis, como os de alguém doente. Ela também tinha fortes olheiras, não usava maquiagem e tinha cabelos bagunçados. Manchas de lágrimas podiam ser vistas ao redor de seus olhos avermelhados, que olhavam de um lado para o outro incontrolavelmente, como um animalzinho aterrorizado. Ains lembrou-se de ter visto essa pessoa em algum lugar, mas não conseguia se lembrar de detalhes importantes, como o nome e a posição dela. Enquanto tentava ao máximo procurar em suas memórias, os cavaleiros da morte a soltaram. A mulher se ajoelhou em um movimento suave. Foi impecável, pode-se até dizer que era lindo. Era algo que só era possível através de uma quantidade adequada de treinamento. Ains até sentiu um pouco de respeito por ela por causa disso.
Voz Majestade, sua voz tremia muito. Ela parou por um momento e depois falou de novo, Vossa Majestade. A sala ficou em silêncio. Percebendo que era sua vez de falar, Ains disse em um barítono profundo: Mulher, eu permito que você fale seu nome. Ah! Ilma Signaeus, Vossa Majestade. Suas memórias brotaram e se espalharam como videiras. Ela era uma das líderes da Oito Dedos, a organização criminosa do reino. Oh! Ah! Não se sabia como ela entendia o murmúrio que Ains havia feito subconscientemente. Ilma, que não levantou a cabeça nenhuma vez, gritou enquanto sua testa esfregava o chão. Eu não fazia ideia. Não sabia de nada. Não tenho absolutamente nenhuma intenção de desobediência. O roubo dos grãos não tem nada a ver comigo. Ains deu uma olhada nas costas de Albedo. Seria incrivelmente fácil determinar se a mulher havia mentido, então Albedo deve ter feito isso. Então, por que ela não relatou os resultados diretamente para Ains? Ains não sabia o que Albedo estava pensando, mas certamente não era sobre esfaqueá-lo pelas costas. Na verdade, provavelmente era o contrário. Houve algum mal-entendido desconhecido, causado por ela endeusar Ains demasiadamente. Porém, não seria apropriado perguntar a ela diretamente. Entrei nessa situação porque me apresentei repetidamente com meu alter ego, não é? Albedo não entenderá se isso continuar. Devo perguntar e ver o que acontece. Seria bom se Albedo fosse a única presente, mas tem os outros aqui. Ains olhou para Aura e Mare. Acho que vou deixar para a próxima vez. Antes de tudo, deixe-me confirmar se a Signaeus disse a verdade. Dominar. Depois de lançar sua magia, Ains perguntou a Signaeus: Você desempenhou algum papel no roubo realizado pelo nobre ao nosso comboio de grãos? Nenhum. Um dominado não podia mentir para o seu dominador, isso significava que Signaeus não tinha conexões diretas com o incidente. Embora uma conexão indireta ainda fosse possível, nesse caso, isso não seria responsabilidade dela. A hipótese de que ela estava mentindo por meios de manipulação da memória era improvável. Você foi descrita por outras pessoas como tendo múltiplas personalidades. Não. Então deseja se opor a nós? De modo nenhum. Não tenho a menor intenção. Jamais farei isso. Ela negou com a voz ainda mais ferina. Testemunhando isso, Ains a libertou de seu dominar. Seria muito severo se a puníssemos com base em um crime pelo qual ela não é a responsável direta. Signaeus, não é a culpada. Essa é a minha decisão. Signaeus levantou a cabeça e olhou para Ains com uma paixão radiante em seus olhos, a ponto de Ains achar isso aterrorizante. Mas, Ains-sama, as falhas de um subordinado não deveriam ser de responsabilidade de seus superiores. Aquele cretino é de responsabilidade dela. Albedo tinha razão. A senhora está absolutamente correta. Mas ele tomou essas ações aleatoriamente e de própria vontade. Eu o instruí várias vezes. Entre em contato comigo antes de fazer qualquer coisa. Eu até nomeei um subordinado para monitorá-lo por esse exato motivo. Albedo não se opôs à sua explicação. Afinal, era a verdade. Ela havia cumprido suas funções ao máximo, por isso seria cruel demais deixar que ela assumisse toda a responsabilidade por esse incidente. Albedo, Recursos Humanos, havia contratado um contínuo que causou grandes problemas para Signaeus, do departamento. Embora seja óbvio que havia problemas nesse departamento, Ains também entendeu a tendência de querer culpar o RH por isso. Ains, o assalariado, pensou sobre esse assunto da perspectiva de Signaeus. Se ele deixasse esse assunto para Albedo e os outros, eles certamente lhe dariam severas punições. Então, as falhas de um subordinado são de responsabilidade de seu superior. Eu concordo com essa afirmação. Ains observou o rosto de Ilma empalidecer e continuou. Mas, esse provérbio foi dito por um líder que desejava arcar com o fardo de seus subordinados, mas não é para servir de escape para os subordinados jogarem a culpa em seus superiores. Quanto à abrangência que essa declaração possa ter. Albedo, deixe-me fazer uma pergunta. A Signaeus estava encarregada daquele pária, mas quem estava encarregado da Signaeus? Ela é de minha responsabilidade. Sendo seu mestre, então a responsabilidade por este incidente recai sobre mim no final, correto? Nós não ousaríamos. O senhor não tem absolutamente nenhuma culpa nisso, Ains-sama. Albedo negou sua afirmação com uma expressão incomum de pânico. Signaeus, cuja expressão apenas um momento antes tinha sido uma predição de sua própria destruição, agora olhava para Ains com a mesma paixão que tinha antes. O rosto dela estava quase sempre mudando. Embora o modus operandi da Signaeus possa ter falhas, ela se apresentou de acordo com as expectativas de sua função. Por isso, ela foi perdoada. A primeira vez que ocorre um erro, é porque todos cometem erros. A segunda vez é o resultado de descuido. A terceira vez deveria ter sido evitável.
Mas a quarta vez é a que indica a incompetência de alguém, Signaeus. Sim, senhor. Signaeus abaixou a cabeça tão rápido que causou um impacto audível no chão. Parecia doloroso, mesmo para alguém apenas testemunhando. Para evitar que um incidente semelhante ocorra novamente, trabalhe com afinco em suas medidas preventivas. Prepare um conjunto de todos os planos pensáveis sobre isso, envie-os para Albedo e aguarde aprovação. Esse será o seu castigo. Sim, senhor. Signaeus esfregou a cabeça no chão, como se estivesse tentando abaixar a cabeça ainda mais. Isso parece desnecessário. Ains pensou enquanto se virava para olhar em direção aos guardiões. Essa é minha decisão, vocês têm algo a comentar? Não ficarei com raiva, estão livres para dizerem o que pensam. Ninguém parecia ter objeções. Ainda assim, cada um deles era capaz de dizer as decisões de Ain-sama estão sempre corretas com o rosto mais solene do mundo. E mesmo que tivessem opiniões divergentes, era improvável que dessem voz a essas opiniões. Entretanto, era melhor confirmar em vez de remoer isso. Albedo. Nenhuma objeção. Demiurgo. Eu concordo com Albedo. Aura. Nadinha. Mare. Ah. Sim. Não tenho objeções. Cocytus. Sem objeções. Chautiar. Nenhuma. Eles estavam realmente bem com isso ou estavam com muito medo de falar? Ains não tinha certeza, mas pelo menos havia recebido a aprovação deles. Ains acenou a cabeça com força e fez seu julgamento final. Ótimo. Está decidido, Signaeus. Prepare esses planos dentro de alguns dias, ou seja, deixe-os prontos dentro de 2 dias. Signaeus audivelmente levantou a cabeça para cima. Entendido. Sou grata pelo julgamento misericordioso do meu senhor. Agradeço das profundezas do meu coração. Ó, Vossa Majestade, Rei Feiticeiro. Permita-me, e uma Signaeus, o continuar servindo lealmente agora e sempre. Pretende, é? A quantidade quase nauseante de paixão de Signaeus o lembrou de uma garota que ele conhecera no passado com olhos assustadores. Estou ansioso pelos frutos do seu leal serviço. Faça-me um favor, Chautiar, e envie a Signaeus de volta. Entendido. Chautiar levou Ilma enquanto ativava a função de seu anel. O destino do teletransporte era a superfície. A partir de lá, ela usaria portal, então não demoraria muito. Com isso em mente, eles esperaram por ela. Como esperado, pouco tempo depois Chautiar voltou sozinha. A seguir, bem, esse não poderia ser o único motivo pelo qual fui chamado aqui, não é mesmo? Se aquela fosse a única razão, ele estaria agradecendo as suas estrelas da sorte. Mas esse desejo foi quebrado por Albedo. Sim, é exatamente como o senhor supôs. Ains olhou para Albedo como se tivesse guardado rancor contra ela. Ains teria adorado se ela o tivesse deixado se apegar a essa esperança por mais um tempo. Algo de errado. Talvez naquele. Não, nada está errado. Mas então, que tal você me dizer o verdadeiro propósito por trás de me chamar de reunir todos os guardiões de andar aqui? Albedo e Demiurgo trocaram olhares ao serem perguntados. Em resumo, com que propósito aquele bufão fez o que fez? Alguém o estava manipulando como massa de manobra? É certamente possível. Dependendo da resposta a essas perguntas, talvez tenhamos que revisar significativamente nossos planos contra o reino. Para isso, seria ótimo se soubermos quais são seus pensamentos, Ain-sama, por isso propomos perguntar isso diante de sua presença. Até agora, nossa estratégia contra o reino tinha sido de cenoura e chicote, não? Você já explicou o conceito para Aura, Mare, Cocytus e Chautiar de antemão. Demiurgo e eu estávamos no processo de fazê-lo, mas ainda temos que explicar os detalhes específicos do plano. Mesmo? Então, Albedo, por favor, compartilhe as informações com todos. Todas as sugestões ou opiniões de todos vocês podem ser úteis. Como desejar. Albedo começou sua explicação para os 4. A estratégia de cenoura e chicote, o termo, cunhado por Ains, ficou popular pelo fácil entendimento, que consistia em preparar o reino para uma aquisição era, em essência, um plano para desestabilizar o reino por dentro até o ponto em que uma parte dos cidadãos do reino esperaria avidamente por uma intervenção estrangeira pacífica do reino feiticeiro. Isso teria sido porque Demiurgo também estava envolvido no processo de planejamento, mas o plano começou a parecer cada vez mais igual ao usado no reino sacro. Era uma estratégia que dependia de conflitos internos, portanto, causaria uma enorme perda de vidas no início. Essa preferência por conflitos internos em vez de invadir fisicamente um país provavelmente se devia ao fato de ele ser um demônio. Se Cocytus ou Chautiar estivessem encarregados do planejamento, provavelmente prefeririam métodos mais diretos, como uma invasão total. Mas, aparentemente, esse plano havia sido formulado por alguém do reino, e Albedo e Demiurgo haviam feito apenas pequenas modificações em cima do original. E o nobre imbecil era um elemento crucial dessa estratégia.
Ele deveria começar uma revolução. Em conjunto com os conflitos internos iniciados pela falta de grãos, o reino seria forçado a solicitar ajuda ao reino feiticeiro. Havia múltiplos meios para fazer uso da nobreza, mas nem todos poderiam criar um motivo para o reino feiticeiro intervir nos assuntos do reino. Isso significava que, para Ains, tudo ainda estava indo conforme o planejado. O incidente causado por aquele indivíduo especial era uma justificativa mais do que suficiente para o reino feiticeiro se envolver. No entanto, parecia que Albedo e Demiurgo estavam um pouco preocupados com a situação atual. Tinha que haver algo que Ains não tinha notado. E então, Albedo. Mesmo que eu deseje fazer algumas perguntas de natureza fundamental, nós realmente temos evidências incriminatórias contra o dito nobre? Temos provas de que isso não foi uma tramóia do reino? Se me lembro bem, havia algo sobre uma correspondência endereçada a Albedo, supostamente ele já não estaria sob nossa influência. Albedo reclamou com Ains várias vezes sobre ter que enviar cartas para aquele nobre desagradável, um mero humano, ou algo do tipo. Ela também havia solicitado a Ains que revisasse as cartas mencionadas, e ele as leu em várias ocasiões. Se fosse uma papelada simples, Ains poderia ter um pouco de expertise na área, mas não confiava em sua capacidade de revisar ou editar. Ele tentou evitar fazê-lo, mas Albedo o implorou ininterruptamente, então ele o fez. A propósito, embora tenha passado muito tempo desde que chegou a este mundo, Ains ainda não havia aprendido a ler o idioma. O melhor que ele pôde fazer foi escrever os nomes dele e de Momon e reconhecer números. Comparado a Albedo, Demiurgo, Pandoras Hector também, que entendiam o idioma de vários países, era fácil ver como o cérebro deles funcionava em um nível completamente diferente. Justamente por esse motivo que Ains precisava confiar em itens mágicos para entender qualquer texto. Se ele tivesse sido honesto, teria dito que não revisou as cartas e apenas as devolveu intocadas para Albedo. Também vi as cartas que nobres enviaram em resposta e, francamente, parece que ele ficou completamente encantado com você. Não imaginei que ele fosse do tipo que se oporia ao reino feiticeiro. Ele tinha ouvido falar de um ditado que dizia algo sobre ser vítima de traição pode levar alguém a se tornar irracionalmente odioso. É como descobrir que uma Seiyu fofa que você segue tem namorado. Quando esse pensamento veio à sua mente, Ains pôde ver uma imagem de seu antigo amigo chorando lágrimas de sangue no lugar onde Chautiar estava. Ele também podia ver no lugar de Aura e Mare, a irmã daquele amigo rindo dele. Sim, realizamos investigações detalhadas sobre esse assunto, e temos certeza absoluta de que aquele homem foi o mentor do roubo de grãos. Mas, a possibilidade de que ele possa ter sido enfeitiçado, sofrido lavagem cerebral ou que tenha sido controlado por qualquer meio ainda é algo incerto. A única coisa que podemos ter certeza é que ele cometeu o crime. Talvez isso tenha sido uma manobra de alguém com um intelecto ainda maior que o nosso. Se foi esse o caso, existe a possibilidade de que esteja se aproveitando, de alguma forma, de suas ações. Albedo tinha uma expressão perturbada, o mesmo valia para Demiurgo. O que Ains achou inacreditável foi a possibilidade de que alguém que pudesse rivalizar com o intelecto desses dois aparecesse do nada. Ou melhor, talvez aquele nobre tenha feito o que fez sem pensar nas consequências. Se fosse esse o caso, faria muito mais sentido para Ains. Ains-sama, não acredito que seja possível. Albedo disse em um tom como se estivesse se desculpando. Foi a primeira vez que ela adotou essa atitude e Ains não pôde deixar de se sentir revigorado com esse novo tipo de comportamento. Não se precipite, Albedo. Nós só podemos fazer nossas jogadas preventivas contra as estratégias de algum gênio, mas o Ains-sama pode até mesmo ver através de ações imprudentes de idiotas. Sempre existe a possibilidade de ser oposto, não é? Melhor dizendo, essa explicação não é a mais plausível. Mas, alguém ser tão estúpido assim, é realmente possível, mas o Ains-sama. Se foi o Ains-sama quem o disse, então é verdade, né? Albedo. Creio que sim, eu acho. Por alguma razão, Aura e Mare haviam apoiado o argumento de Demiurgo, aturdindo Ains, que simplesmente murmurou um comentário sem valor. Se for esse o caso, Albedo e Demiurgo franziram as sobrancelhas e começaram a debater. Espere um pouco. Vamos ouvir as opiniões dos outros guardiões de andar em relação à operação. Eles devem ter muitas perguntas, então vamos reservar um tempo para isso. Aqueles com perguntas podem simplesmente levantar as mãos e Albedo ou Demiurgo os responderão. Por favor, não perguntem diretamente para mim. Ains já havia colocado uma bandeira branca em sua mente. Eu tô com uma dúvida, disse Aura, levantando a mão. Por que a gente não atrai o máximo da nobreza que der logo no início da operação? Porque se fizer isso, é só simplesmente matar aquele nobre encrenqueiro e continuar a operação que já planejaram, né? O único a responder a essa pergunta foi Demiurgo.
Consideramos isso durante a fase de planejamento, mas optamos deliberadamente por abandonar a ideia. Teria sido bom se tivéssemos atraído nobres notáveis, mas eles não são exatamente conhecidos por seu intelecto, não é mesmo? Com isso em mente, quanto mais pessoas atraímos para nosso rebanho, maior a probabilidade de ocorrer um súbito vazamento de informações. Foi por isso que decidimos focar em um indivíduo e fazê-lo formar e gerenciar uma nova facção. A situação ficou assim porque não esperavam que essa pessoa fosse um coringa. O próximo a levantar a mão foi Cocytus. Não, podemos fazer uso de nobres excepcionais. Não é como se não pudéssemos. Até porque, já recrutamos alguém assim, é tão fácil chantagear um pai amoroso. Chegamos a considerar o fato de que gostaríamos de poupar os nobres que fossem razoavelmente capazes, por isso que escolhemos a parte dispensável da nobreza. Você não crê que é necessário levarmos esclarecimento aos idiotas, para que o país se torne digno de ser governado pelo Ain Sama? Foi por isso que formamos uma facção cheia de pessoas incompetentes de várias formas. Como metáfora, pense nisso como uma preparação para jogar o lixo fora, então primeiro, precisamos abrir a lixeira. É claro que também recebemos informações sobre as pessoas talentosas do reino, mas queríamos coletar informações diretamente da fonte. Pois no fim, o reino feiticeiro não tem necessidade de outros nobres além de alguns deles que já são talentosos ou trabalhadores devotos. Eu tenho uma pergunta, disse Chautiar enquanto levantava a mão. Não tenho certeza se entendi Arinsu. Mesmo que aquele tolo em forma de nobre estivesse sendo manipulado para fazer o que fez, suas ações já não constituíram um ataque contra o reino feiticeiro. Nesse caso, o reino feiticeiro não deveria usá-lo como casus belli para invadir o reino Arinsu. Se realmente foi uma armadilha montada por alguém, não poderíamos simplesmente esmagá-la. Correto, deveríamos ter feito isso, especialmente se não houvesse mentores ocultos, mas, Albedo olhou para Demiurgo, levando-o a responder, de fato. Demiurgo então olhou para Ains antes de olhar para os guardiões. É extremamente difícil encontrar o equilíbrio certo para lidar com a situação. Embora agora tenhamos a perspicácia superior de Ain Sama, já chegamos à conclusão que o nobre cometera esse ato sem pensar muito nisso. Se aplicarmos uma punição leve por essa transgressão, o reino feiticeiro será menosprezado por outras nações. Então, o que acreditam ser a punição adequada para alguém que atacou uma caravana que hasteia a bandeira do reino feiticeiro, algo que essencialmente significa o próprio Ain Sama, e manchou a imagem pública do Ain Sama? A gente devia matar ele. Acho que a Unei-chan está correta. Isso mesmo. É assim que deve ser. A seguir, devo perguntar a todos. Simplesmente devemos deixar isso passar depois que lidarmos com o criminoso. Seria muito brando, seu mestre, também deve responder por esse crime. Cocytus assentiu com a cabeça em silêncio. Ains nunca esteve tão chocado quanto estava neste momento. Embora fosse surpreendente que os guardiões tivessem uma reação exagerada, não era muito fora do comum, considerando suas personalidades. O que Ains ficou chocado foi como eles aceitaram seu comentário descartável sobre o nobre como a face da verdade nunca antes vista. Para ser sincero, foi bastante assustador. Isso mesmo, eu também concordo com o julgamento da Chautiar. Já que foram burros o bastante para tentar fazer de Ain Sama um tolo, digo que precisamos aplicar punições apropriadas a todo o reino. Mas, naquela época, Ain Sama disse uma vez que governar uma nação em ruína seria ruim para nossa reputação. Também ouvi dizer que o Ain Sama não tem interesse em ficar no topo de uma pilha de escombros, por isso devemos tentar o nosso melhor para evitar esse tipo de situação. Ao ouvir o que Demiurgo tinha a dizer, Albedo acenou com a cabeça. Ains tinha duas perguntas em mente depois dessas respostas. Primeira, ele já disse algo assim antes. Se pesquisasse uma centena de habitantes de Nazarick sobre a pergunta, quem está correto, Ains ou Demiurgo, talvez a maioria, não, 99 deles tivesse certeza de que era Ains. Apenas uma pessoa seria contra essa noção e essa pessoa seria o próprio Ains ou Algon. Mas quão credível ele poderia ser como pessoa, se nem se lembrava do que havia acontecido há uma semana? Sendo assim, embora Ains não se lembrasse, desde que Demiurgo dissera, ele deve ter dito algo nesse sentido no passado. Se fosse esse o caso, havia apenas uma maneira correta de abordar isso. Como esperado de você, Demiurgo. Ainda se lembra do que eu disse? Demiurgo, você me deixou muito feliz. Eu também me lembro. Eu também, Ain Sama. Chautiar, Aura. Também sou grato por vocês duas. Ele não conseguiu descobrir se elas realmente se lembravam ou se estavam simplesmente concordando com Demiurgo, exatamente como o que ele estava fazendo. Que por sinal, como ainda não descobriram a verdade de que ele era incompetente. Será que Ains era bom em atuar a esse ponto?
Muito tempo se passou desde que ele veio a este mundo como o regente de Nazarick. Ele esteve agindo como seu mestre o tempo todo. Então eles já deveriam ter visto através do disfarce de governante absoluto, ou seja, já deveriam ter visto a natureza inútil de Satoru. A conversa continuou enquanto ele se angustiava com isso. Portanto, de acordo com os desejos do Ain-sama, não puniremos todo o reino. No entanto, não podemos simplesmente mimá-los com punições leves. Também teremos que colocar o plano em pausa ou abandoná-lo totalmente por enquanto. No mínimo, exigirá grandes desvios. Ains não pôde deixar de sentir uma grande sensação de culpa pelo fato de suas palavras terem tanto destaque em suas mentes. Então foi por isso. Mas, Demiurgo, os planos realmente falharam desta vez. Na perspectiva de Ains, Demiurgo, Albedo e sua assistente no reino possuíam um nível incompreensível de genialidade. O plano que adivinha de suas mentes realmente fracassaria. Se for esse o caso, ele já deveria ter em mente o que lhes dizer a partir de agora. Ainda assim, provavelmente seria melhor se ficasse de boca fechada a partir de agora. Mas, só por precaução, ele perguntou novamente: vamos realmente abandonar nossos planos? O plano de cenoura e chicote. Demiurgo olhou para Ains com uma expressão desconcertada. Ains já a tinha visto em várias ocasiões. Era a expressão que fazia quando tentava descobrir o verdadeiro significado por trás de suas palavras, como se todas fossem eufemismos ditos por um ser em um nível completamente diferente de brilhantismo. Não entenda errado, Demiurgo. Estou apenas tentando reafirmar o que você disse. Não há significados ocultos. Você precisa relaxar, tome um banho de água fria. Esses pensamentos desapareceram quando Ains estava prestes a dar voz a eles. Assim que uma premonição desagradável surgiu em sua mente, exatamente como Ains esperava, Demiurgo ficou horrorizado como se tivesse acabado de ser iluminado pela razão. Não, um momento, poderia ser que, Ain-sama. Será que o Senhor teve a mesma intenção no passado, quando imaculadamente colocou o Império sob nosso domínio? Suas premonições cravaram corretamente no alvo. O que ele está dizendo? Em sua mente, Ains começou a questionar Demiurgo, que tipo de processo de pensamento o levaria a essa conclusão. Não, não é nada do tipo. Essa seria a melhor resposta, não é? Mas essa resposta seria a mais apropriada. Exato. Depois de hesitar por um longo tempo, essa foi sua resposta. Por alguma razão desconhecida, os olhos de Albedo se arregalaram tanto quanto os de Demiurgo. Foi um pouco não, foi extremamente aterrorizante. Entendo, então foi por isso que o Ain-sama nos instruiu repetidamente a fazê-lo. Perdoe seu subordinado por não perceber imediatamente, eu o decepcionei, meu mestre. Não, Demiurgo. Como alguém como você pode, quero dizer, como nós podemos ter a esperança de compreender completamente os engenhosos planos do Ain-sama? E pensar que esquecemos que todos os movimentos feitos pelo Ain-sama consistem de uma infinidade de intenções, esse pode ter sido nosso maior fracasso. Correto. É como diz. Chegar a aplicar a política da cenoura e chicote em nível nacional. Como esperado do nosso Ain-sama. Como esperado do líder dos seres supremos. Ains riu de si mesmo. Ele não conseguia mais entender sobre o que os dois estavam falando. Nesse momento, um pensamento passou por sua mente. E se esses dois já tivessem percebido sua incompetência e estivessem apenas tentando cobrir seu erro? Esses dois são gênios. E há um ponto que nem consigo entender o quanto eles são mais inteligentes do que eu. Até quando pessoas como eles ainda continuarão confundindo minha estupidez com genialidade? Não, isso nem deveria ter sido possível. Ain-sama é, verdadeiramente, a maior mente de Nazarick. Exatamente, está completamente correto, Cocytus. Para o Ain-sama, alguém capaz de planejar na escala de milênios e inúmeros anos no futuro, algo na escala de alguns anos não é nada. Isso é verdade, como esperado de Ain-sama. Ser capaz de planejar por milênios à frente, estou muito admirada mesmo, Ain-sama. Do que o Demiurgo está falando? Quem? Quando eu disse isso? Como alguém seria capaz de planejar algo tão no futuro assim? Parem de inventar coisas por conta própria. Ain suprimiu seu desejo de gritar seus pensamentos. Seria ruim se as duas crianças ingênuas a considerassem a verdade. Entretanto, como ele aprovava todas as sugestões de Demiurgo, ele não sabia qual era a melhor maneira de responder a ele agora. Além disso, se ele fizesse objeções agora, provavelmente criaria problemas para si no futuro. Então eu ainda tenho que agir como sempre. Se Ains fosse capaz de expressões faciais, ele provavelmente teria um sorriso duvidoso agora. Depois de atormentar seu cérebro, ele conseguiu uma resposta que não confirmava e nem negava a afirmação de Demiurgo. Não, não é esse o caso. Não há necessidade de nosso mestre ser tão humilde Arinsu. Oh, nosso grandioso Ain-sama, para ser capaz de pensar tão longe
infinidade de futuros, não, se esse não fosse o caso, então, ó Ain Sama, não teria sido o líder dos seres supremos. Ele não aguentava mais isso, deveria desistir dessa fachada. Ains tomou sua decisão. Vejamos, a seguir, como agora temos a permissão do Ain Sama, vamos dar ao reino a mais miserável das punições. E, como a palavra miserável apareceu nesse ponto da conversa, Ains estava completamente confuso. Albedo juntou as mãos e sorriu brilhantemente. A adorável Albedo e Demiurgo falaram em uníssono. O império, que se rendeu imediatamente a ti, Ain Sama, recebeu a cenoura. O reino, que não se rendeu, receberá o chicote. Ao fazer isso, enviaremos uma mensagem para todos os outros. Cenoura e chicote, todos que vivem neste mundo devem escolher um dos dois. Voou, as coisas estão ficando um pouco mais interessantes, não estão, Ain Sama? O